Giovana Vieira, executiva do mercado de negócios, palestrante, professora universitária e escritora. Ela é a nossa entrevistada de hoje do Cultura e Saber. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da minha vida, da minha história e do meu livro. Vamos falar então, começando pelo livro. Ele tem muito a ver com a sua história, o que aconteceu com você nos últimos anos. Conta pra gente. Tá. E eu tenho hoje 52 anos. Aos 45 anos eu fui diagnosticada com Parkinson. Depois de 2 anos de muito sofrimento, porque eu não tinha um diagnóstico e passei por 12 médicos, assim, uma coisa muito difícil. Depois eu tive o diagnóstico com o remédio errado, né? Então foi um período em que eu perdi todos os movimentos do lado direito, sofri bastante com o Parkinson. E aí ao longo desses 7 anos, Priscila, eu fui aprendendo muita coisa, né? Aprendendo a lidar com o isolamento social, com o preconceito, com a dificuldade, com o desconhecimento dessa doença, não? Que apesar de afetar 250 mil pessoas no Brasil hoje, as pessoas não conhecem o Parkinson. Então elas têm a ideia de que o Parkinson é uma doença de idosos e que treme, né? Eu sou mulher, não tremo, e aí ficava muito confuso. E o livro é consequência disso. Eu chegou a um ponto na minha vida em que eu pensei, poxa, eu estou conseguindo viver bem com o Parkinson, eu tenho uma rotina muito pesada de exercícios, um tratamento multidisciplinar, com terapias, remédios, médicos, mas eu consigo viver bem. Então chegou a hora de eu passar essa mensagem, efetivamente, né? E mostrar que, olha, apesar de ser uma doença degenerativa, ela não vai ser destrutiva. Eu não vou permitir que ela destrua todos os meus sonhos, todo o preparo, tudo aquilo que eu fiz na vida. Então, esse livro é exatamente assim o reflexo dos meus 7 anos com o Parkinson, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, mas não no sentido de vítima e nem de herói, né? No sentido de relatar, né? De possibilitar para a sociedade conhecer essa doença. Uhum. O que você descobriu nesses 7 anos? Porque é o que você disse, Parkinson a gente já faz uma analogia ali, a pessoa idosa e que tem já características próprias da doença. O que você viu que era diferente? Nossa, descobriu um mundo, né? O Parkinson é uma doença muito interessante. Ela é customizada, né? É uma doença customizada, tem 32 tipos de Parkinson, então cada um tem o seu, né? Os sintomas que eu tenho, outra pessoa não tem, então isso dificulta muito o diagnóstico. Mas o que mais me chocou foi a falta de conhecimento da doença por parte dos próprios médicos e da sociedade. Então, assim, eu tive episódio de, por exemplo, durante a dengue, eu tive dengue, ir ao hospital e eles querendo me medicar com Prazil. Prazil é um remédio que eu não posso tomar, né, por causa da dengue, por causa do Parkinson. Então, o desconhecimento em relação à doença foi muito chocante. E a falta de preparo, né, de receber as pessoas, por exemplo, num órgão público ou na empresa, o preconceito foi o que mais me chocou desses 7 anos. É, como que você viu essa questão do preconceito? Porque, como você disse, você não tem uma característica que é própria ali do Parkinson, que a gente já olha e a pessoa tem, né, as mãos tremendo, por exemplo. Você não tem isso. Como que as pessoas ficaram sabendo que você tinha e dentro das empresas, o que que isso reverberou? Olha, é interessante isso, né? Porque eu faço parte de uma estatística. 4% das pessoas com Parkinson no Brasil são diagnosticadas antes dos 50 anos de idade. E não tem tremor. Eu tenho um sintoma que se chama distonia, que é câimbras muito fortes na região do pescoço e dos pés. Então, realmente eu entorto, né? Precisa de 3 pessoas para poder eu voltar ao normal. E quando eu descobri que eu tinha Parkinson, eu estava no auge da minha vida produtiva, como diretora de negócios. Eu tive que esconder, literalmente eu tive que esconder, porque assim, palestrante, professora, diretora de negócios com o Parkinson, então eu tive que esconder. Eu passei 4 anos da minha vida escondendo o Parkinson e os sintomas também. E eu fui aprendendo a lidar com esses sintomas, né? Você imagina que eu cheguei a dar aula e segurar as câimbras dos pés, né, durante 40 minutos de aula, porque eu tinha medo de perder as oportunidades. E foi o que aconteceu. Há 2 anos atrás, quando eu fui a público e assumi a doença, eu perdi todas as aulas, eu perdi vários trabalhos, então assim, eu senti muito de perto esse preconceito. Aí foi também um outro motivo que me levou a falar do livro e do instituto que eu tenho. Por que esse preconceito? O que que atrapalha, né, o seu dia a dia para que haja esse preconceito, para que, por exemplo, tirem suas aulas? Então, sabe o que é interessante? Na prática, nada, porque assim, o meu poder cognitivo continua o mesmo, né? Mas eu acho que é o medo do tremor. Então, assim, e é a vergonha social. Esse é o ponto, né? O Parkinson, ele traz a vergonha social. Então,
o que as pessoas vão achar de uma professora que eventualmente possa tremer, ou que eventualmente possa ter um sintoma, né? Então, ainda a sociedade não está preparada para o diferente. Então, é isso. Mas quando a gente se aceita, e foi o que aconteceu comigo, o processo de aceitação, hoje eu não me preocupo se eventualmente tiver um sintoma. Eu não tenho mais, porque assim, eu fiz uma cirurgia, né, em novembro, e aí reduziu muito os sintomas, mas você tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Uhum. O livro também serve para isso. Também foi esse motivador, mostrar para as pessoas que quem tem Parkinson também continua a viver, né? Sim, o meu livro, eu fiz questão de relatar cada etapa que eu vivi. Porque como eu sempre eu decidi, quando eu descobri que eu tinha Parkinson, eu decidi o seguinte, olha, Parkinson, você veio, mas você não vai acabar comigo. Então assim, vem comigo eu tenho uma agenda lotada, eu continuo trabalhando, eu continuo vivendo, né? E eu conto exatamente isso. Não é fácil, tem dias que são difíceis, obviamente, lidar com tudo isso, mas o fato é que você tem que se impor, né? A doença não pode tomar conta de você e você tem que entender que a sociedade tem que aprender a lidar com essas diferenças, né? Então, é isso que eu falo no livro. O meu livro mostra isso. O meu livro mostra, por exemplo, o que eu chamo de kits de sobrevivência. Como é que eu fui construindo uma estratégia de viver com o Parkinson bem? Porque eu vivo bem com o Parkinson. Eu nunca quis brigar com o Parkinson, Priscila. Eu entendo que o Parkinson é uma doença grande, né? É como um marido que você não escolheu casar e ele veio e que você casou com ele. Você vai ficar com ele o resto da vida. Então, eu aprendi a amar o meu Parkinson. Acho que esse é o ponto. E no livro eu falo muito disso, da importância de você amar o Parkinson. Por quê? Quando você ama alguém, você ama na fragilidade, você ama nos momentos bons, você ama na alegria, na tristeza, né? E o amor não é sempre 100%. Você briga também, você tem desavenças. Então, quando você ama uma doença degenerativa como o Parkinson, você aprende a conviver com ela. Então, aí você entende melhor as dificuldades, aceita e tem a sua autoestima preservada. Então, isso tudo eu conto no livro. Você fala também até dessas alternativas, porque como você disse, além de ter feito a cirurgia no ano passado, você faz vários atendimentos multidisciplinares, que é o que também tem ajudado você. Falo, é assim, eu sempre explico que o Parkinson não é uma doença que você possa resolver só com remédio, né? Obviamente que tem remédios importantes, né, como o levodopa, que é o principal remédio que a gente toma para manter, porque o Parkinson é a falta de dopamina no cérebro, né, que é o neurônio responsável pelos movimentos. Então, o que acontece ao longo do tempo é que você vai perdendo a capacidade de se movimentar. E existem alternativas. Então, por exemplo, eu faço terapia, desde que eu descobri a doença, porque é importante você manter o equilíbrio emocional. Eu tenho uma jornada de exercícios físicos muito pesada, eu faço 3 horas por dia de exercícios físicos, mas assim, chuva ou faça sol, né? Véspera de Natal, na academia. Então, os exercícios físicos compõem 50% do tratamento do Parkinson. Então, é preciso fazer muito exercício físico. Eu tenho uma alimentação saudável, né? Então, isso tudo colabora para que eu tenha uma vida melhor com o Parkinson. E tenho essa coisa na minha cabeça, sabe assim, porque eu estudei 30 anos, né? Eu construí uma vida. Não é uma doença degenerativa. E eu aprendi uma coisa, Priscila, degenerativo tudo é na vida. A vida é degenerativa, né? Então, é só degenerativa, mas não destrutiva. E daí, esse livro ele também pode ajudar pessoas com outras doenças degenerativas. A gente vê que tem muita gente hoje também que acaba tendo um diagnóstico cedo, né, com uma idade aí de seus 40 anos, mas acaba às vezes se entregando ou não sabe o que fazer. Sim, acho que esse livro, quando eu comecei a escrever, eu não tinha essa intenção, mas quando terminei, e aí eu fui ler, eu falei assim, ele serve para qualquer pessoa que tenha qualquer desafio na vida, na verdade, não só uma doença degenerativa, mas que tenha algo que seja recorrente, né? Porque o Parkinson é recorrente. Eu tentei mostrar o seguinte, olha, se você estabelecer uma estratégia, né, souber aonde você quer chegar, que é o mundo dos negócios, é assim, né? Você vai conseguir conviver bem. É uma superação? Sim, é uma superação diária que depende de você, né? Porque não adianta eu colocar o Parkinson na minha família, o Parkinson na empresa. Não, o Parkinson é meu. Então você tem que assumir essa doença e tem que se superar todos os dias com boa vontade e com um foco, porque onde você quer chegar? Né? Eu quero chegar onde o máximo que eu puder viver bem, concorda? Eu não fiz tanta coisa para chegar agora e me entregar. Então acho que o meu livro serve como um caminho, um guia, uma luz, né? Eu até uso um farol na capa que é exatamente isso, um direcionamento para quem tem
uma doença degenerativa. Dentro do mundo dos negócios, que é a tua atuação, também tem muitas pessoas que acabam, mas já numa certa idade, tendo ali algumas doenças, ou por conta de tanta demanda, tanto estresse, desenvolvem também outras doenças. Você acaba falando sobre isso, já que o seu mote ali é a questão empresarial? Fala, então, e acho que é uma pergunta muito interessante que você fez. Eu discuto muito isso, né? Porque como eu tive uma vida de executivo, e o executivo não pode errar, o executivo não pode ser fraco, o executivo não pode ficar doente, o executivo é quase um herói, né? E quando você se depara com o diagnóstico desse, você tem Parkinson, a sua fragilidade é muito grande, né? Você tem que se tornar frágil e tem que tornar essa fragilidade pública. Então não é fácil. É um momento de dificuldade que você tem, porque você aprendeu a ser forte e imortal. E aí vai ter que acordar de manhã e falar, não, olha, eu sou executiva, né, continuo sendo executiva, tenho o meu negócio, mas eu também sou frágil, eu sou humana. Então é a percepção da humanidade que eu acho que eu discuto bastante no livro. Uhum. Isso também é muito importante, né? Porque ninguém é super-herói, super-heroína. Indestrutível, né? Não é, mas assim, o mundo corporativo ele é bastante cruel nesse aspecto, né? Ele vai mostrando caminhos para você como se você fosse. E você acredita nisso. Até que vem alguma coisa e muda a sua vida. Então, é um livro que também pode ajudar as pessoas nesse sentido, de entender também que você precisa ficar preparado para todas as notícias, né? Eu acho que o meu livro tem um foco muito claro, que assim, é levar conhecimento, né? Porque eu acredito que o conhecimento ele é transformador. Ele é a única coisa que muda, né? E o livro inteiro eu levo informação, informação, informação. Porque se você tiver informação, você vai trabalhar melhor como executivo, você vai lidar melhor com a doença degenerativa, você vai aprender que a superação faz parte da sua vida em todos os aspectos, todos os dias, né? Então, é no sentido de levar bastante informação. É o seu primeiro livro? Não, é o segundo. É que o primeiro eu escrevi sobre negócios, né? Mas é o primeiro livro que eu escrevo sobre Parkinson, mas já estou escrevendo o segundo. Sobre Parkinson Sim. também. E o que te motivou, a gente já, né, você já falou, realmente mostrar. Mas o que te deu forças para escrever e para expor, né, toda a sua vida? Então, quando eu fui fazer a cirurgia de DBS, né? Porque é a cirurgia que eu fiz, o DBS é um marca-passo cerebral que estimula o cérebro, né? Então eu tenho aqui o marca-passo, 2 catéteres que vêm no cérebro, eles estimulam o dia inteiro 24 horas por dia. E isso fez com que os meus sintomas fossem reduzidos em 90%. Hoje eu tenho uma vida praticamente normal. Ninguém diz que eu tenho Parkinson, inclusive. Quando chegou nesse nível, eu falei, eu quero mais, eu quero um pouco mais, eu quero ter um instituto, né? Eu quero levar educação, eu quero levar formação, eu quero levar apoio jurídico, e aí eu decidi criar o Instituto Ame o Parkinson. Quando eu decidi criar o Instituto Ame o Parkinson, veio o livro como complemento, né? E já o segundo, porque eu estou escrevendo sobre depois do DBS, né? Então, assim, é uma Giovana antes do DBS e uma Giovana depois do DBS. E tem um motivo muito claro, o Brasil tem 250 mil pessoas com Parkinson hoje, vai ter 600 mil em 2030. Ou seja, nós vamos triplicar uma doença desconhecida, degenerativa. Como que as pessoas vão ficar na sociedade, né? Esse tratamento que você fez, essa cirurgia, ela é acessível para as pessoas ou realmente foi ali algo que você, até por conta de informação ou financeiro, conseguiu fazer? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a cirurgia DBS, ela já consta no SUS, né? Mas ela não é acessível, né? E eu tive que, por exemplo, brigar na justiça. O meu convênio negou e eu briguei durante 4 meses para ter o direito à cirurgia. Mas o mais incrível é que muitas pessoas desconhecem a cirurgia como um tratamento. Então, quando eu falo, olha, eu fiz uma cirurgia para o Parkinson, as pessoas falam, nossa, mas como assim cirurgia, né? E isso independe da classe social. Hoje, nas minhas redes sociais, eu recebo muitos contatos perguntando a cirurgia. Então, é uma outra preocupação que eu tenho, a falta de informação sobre um tratamento eficiente, né, que pode ser acessado, é difícil, mas pode, não é acessado porque as pessoas não conhecem. Então, é preciso trabalhar essa questão também. Por isso que eu estou escrevendo o segundo livro, que aí eu vou contar como foi a cirurgia, quais foram os efeitos da cirurgia, como é que eu estou vivendo hoje, a recuperação da minha autonomia 100%, né? Porque é muito importante. Em que etapa que você está desse livro?
Eu estou no 4º capítulo, né? Porque assim, eu já contei, já escrevi a cirurgia, que durou 8 horas, é uma cirurgia muito interessante. É uma cirurgia em que você passa 80% do tempo acordada, né? Porque você precisa estar acordada, porque tem que encontrar os elétrons no cérebro, aquela coisa, ter o controle dos movimentos, né? Então é uma cirurgia muito, muito boa. E é uma cirurgia muito tranquila, Priscila. Eu saí, quando eu cheguei no quarto, eu já estava bem, lúcida, e no dia seguinte eu já andava, né? E já andava sem os sintomas do Parkinson, isso que é incrível. E depois de 7 dias eu fiz o ajuste, porque ele é um marca-passo, então ele tem um ajuste. E eu estou contando exatamente essa fase, né? De como você acorda de manhã e fala, gente, cadê o Parkinson? Tem alguma coisa estranha, não estou sentindo, porque quando você tem Parkinson, você não acorda assim, você tem que tomar os remédios, né? Eu tenho uma barra de segurança em cima da minha cama para fazer alongamento, você tem que deixar o corpo se recuperar para depois você levantar, né? Não é como uma pessoa tradicional. E quando eu fiz a cirurgia, eu levantei, abri os olhos no hospital, falei, eu quero ir ao toalete, e pus o pé para baixo e fui, andei. Então acho que eu estou nessa fase do livro, sabe, de contar como é possível você alcançar uma melhora significativa. O que que significa para você? Assim, hoje, como você disse, antes para levantar, você meio que parecia que tinha que acordar o corpo também, esticar, fazer aquele alongamento, mas hoje você consegue sair da cama e fazer o que você quer. Eu voltei a viver, né? Porque assim, é uma recuperação muito grande da sua autonomia. Não que eu não tivesse uma boa vida, eu tinha uma boa vida, mas tomava 28 comprimidos por dia. Então você imagina que hoje eu estou tomando 10. Olha a melhora de qualidade de vida. Então hoje é olhar e pensar, poxa, eu tenho aí mais 20, 30 anos pela vida que eu vou viver tranquilamente, né? Quantas pessoas com Parkinson eu vou poder ajudar? Como eu vou deixar um legado? Eu quero deixar um legado. Eu não quero passar por aqui com Parkinson, eu quero passar aqui e fazer com que as pessoas entendam que o Parkinson é possível viver bem. Acho que a minha alegria é essa, eu tenho a alegria de viver. E é possível uma cirurgia como essa para as pessoas idosas também? Ou isso foi específico para você por ser nova, ser jovem? Não, é assim, o único protocolo que existe é que você tenha 5 anos de doença. Porque durante esses 5 anos você pode ter outras doenças degenerativas, mas não necessariamente o Parkinson, então precisa ter 5 anos. Mas tem pessoas que operam com 90 anos, né? Depende do grau e depende do que o neurologista vai aconselhar. Mas aqui eu vou deixar um recado, assim, tem que ser um neurologista especializado em distúrbios de movimento. Não pode ser um neurologista normal, tradicional, porque ele não tem o mesmo viés de aprendizagem. Vamos falar um pouco do Instituto? O que que o Instituto faz e como é a atuação dele hoje, o resultado que você já vê? Olha, o Instituto, eu estou começando, né? Então, assim, a gente já está já tá sendo construído um aplicativo, então eu vou ter um aplicativo que vai conectar pessoas com Parkinson a empresas, porque o grande objetivo do meu instituto é que ele não é para dar cesta básica, ele é para criar emprego, é para criar inclusão, né? Esse aplicativo vai possibilitar que as empresas enxerguem os pacientes com Parkinson que podem trabalhar, né? E façam essa conexão. Está sendo construído com o apoio jurídico, né? É uma rede de cuidadores, ou seja, quando você tem Parkinson, você vai para onde? Você vai para o Instituto Homeo Parkinson, né? Lá você vai encontrar tudo o que você precisa, desde instrução, médico, assessoria e também oportunidades de emprego. Então, eu estou nessa fase do Instituto. Porque eu não quero assistencialismo, não é isso. A gente precisa ser conhecido, a gente precisa ser respeitado, né? E eu quero muito que o Instituto Homeo Parkinson se torne referência nacional em Parkinson. E acabar também com preconceito, né? Aquele que você sofreu, inclusive. O preconceito é um absurdo, né? Porque ele tira você da sociedade, né? Ele isola você. E é um preconceito que existe dentro da própria família também, né? A família, muitas vezes, a pessoa que tem Parkinson acaba perdendo o namorado, porque acha que é o fim, né? É como se fosse uma mutilação, uma sentença de morte, e não é. Né? O Parkinson não é escuro, o Parkinson não é cinza, o Parkinson é só uma doença. E você já teve feedback das pessoas em relação ao teu livro, ao instituto, e quais foram esses feedbacks? Eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz com o resultado, porque o livro foi um sucesso na noite de autógrafo, está sendo um sucesso de vendas, né? E assim, é um livro gostoso, né? Porque é alegre como eu sou, né? Eu conto das formas alegres. Então, o livro está tendo uma repercussão muito interessante e o Instituto também. O Instituto já está sendo agora patrocinado por 2 empresas farmacêuticas, então a gente está crescendo, né? Como tudo, né? Você tem que ter uma estratégia, tem que saber onde você quer chegar. Então, eu quero chegar em 2040
sendo o primeiro centro de pesquisa de Parkinson no Brasil. Então, o Instituto vai ter essa responsabilidade. Mas o meu livro está muito bem aceito, ficou muito bonito, ficou muito bem escrito, né? Foi feito com o coração. Alguns executivos já leram? Já alguns executivos já leram, alguns professores, porque eu dou aula em universidade, né, dou aula para MBA, já leu. E assim, é perceptível o impacto, né, de saber que eu passei por tudo isso, boa parte desse tempo muito calada, muito reservada, e como eu consegui fazer para superar tudo isso. Então, o livro está sendo muito bom. Já teve algum feedback de alguém que estava também, de uma certa maneira, escondendo a doença ou outra doença, com medo, com receio do mercado, do que as pessoas iam falar e resolveu também, de uma certa maneira, amar aquilo que está vivendo nesse momento? Interessante, precisa já, né? Então, assim, praticamente todo dia alguém entra no meu Instagram e fala: Nossa, Giovana, eu li seu livro. E aí eu entendi que, poxa, eu também tenho Parkinson, né? Olha, meu marido tem Parkinson, meu tio tem Parkinson. E não é assim, dá para viver bem. E o mais interessante que eu tenho escutado de feedback é: Nossa, eu tenho Parkinson e eu não sabia que eu podia viver bem. Então, isso para mim é muito alegre, né? É um motivo de muita alegria, muita alegria. Você falou da questão até da família, né? Porque também é um desafio. A pessoa que recebe o diagnóstico, óbvio que tem um impacto muito grande. Mas a família também, porque a gente, eu falo a gente, né? Quem está com o familiar não sabe o que fazer, né? E esse livro também ajuda essa pessoa a entender que realmente não é o fim da vida, não é uma sentença de morte. É uma maneira diferente agora de viver. Ajuda. E tem uma coisa interessante, tem um fato histórico assim, interessante. Quando eu recebi o diagnóstico de Parkinson, eu estava sozinha no consultório, né? Fiz alguns exames clínicos e o médico virou e falou: Você tem Parkinson. A única coisa que eu sabia de Parkinson é que era a mãe da Xuxa, na época, estava morrendo de Parkinson. E estava morrendo de uma forma muito ruim. Então eu pensei: Bom, logo, se eu tenho Parkinson, vou ficar assim. E fui para casa e dei o diagnóstico para minha mãe. Mãe, eu tenho Parkinson. Minha mãe falou: O quê? Assim, então, a minha mãe também não sabia o que era Parkinson, meu irmão não sabia o que era Parkinson, minha família não sabia. Então, foi necessário que eu aprendesse o que era ter Parkinson para ensinar a minha família a conviver bem com isso, a cuidar de uma pessoa com Parkinson, obviamente, porque antes da cirurgia, eu precisava de alguns cuidados, né? Então, é necessário explicar, mas assim, explicar de uma forma positiva, entende? Porque é possível viver bem com Parkinson. Então, os familiares também não precisam se sentir culpados por ter alguém com Parkinson. Acho que é uma questão de conhecimento. Qual foi o principal desafio para escrever esse livro? Escrever. É porque se você imagina que cada página desse livro era a minha história. Então, tiveram momentos que eu tive que revisitar muito fortes, né? O diagnóstico, o sofrimento que eu tive, quando eu perdi os movimentos do lado direito, quando eu sofri, por exemplo, uma crise de distonia numa casa noturna e ninguém me ajudou. Então, assim, eu passei por uma situação muito complicada, porque na frente de todas as pessoas eu me entortava inteira. E a minha mãe gritava: Olha, ela tá com Parkinson, ela tá com Parkinson. E eu não tive assistência nenhuma. Então, revisitar esses momentos e escrever, porque eu escrevi cada página, né? Fui eu que escrevi. Foi um momento difícil. Foi um momento difícil, mas acho que ao mesmo tempo libertador. Quando eu fechei o livro, eu falei: Consegui. De uma certa maneira foi uma terapia, né? Porque eu já conversei com vários escritores que contam os momentos difíceis que passaram nos livros. Ali trabalha um pouquinho a terapia, né? O soltar, né? Aquilo que às vezes está guardadinho, escondidinho lá dentro. Foi uma terapia intensa, né? Uma terapia de anos, assim. Mas foi muito bom, porque eu fui escrevendo e eu fui vendo como eu tive coragem de passar pelas histórias, né? E elas passaram, né? Boas ou ruins, tudo na vida passa, não é verdade? E me ver hoje conseguindo escrever, me ver falando sobre o Parkinson, mostra que eu estava certa lá atrás, quando eu decidi que ele não ia destruir a minha vida. Então, o livro foi muito bom nesse sentido também. Aí já o próximo já está, né, sendo escrito, aí 4 capítulos já prontos. Tem ideia de escrever mais de outros assuntos? Você já fez um também sobre o mercado, Isso. né? Mas tem outros assuntos que você quer trazer? Tem. Eu agora quero me dedicar, como eu quero me dedicar ao instituto, eu quero entender um pouco melhor essa questão das doenças degenerativas e como os negócios podem ajudar, né? Então eu quero escrever como gestão de negócios ajuda, como gestão de inovação ajuda, como gestão de pessoas, como os conceitos do mundo dos negócios podem ajudar a gente a viver com as dificuldades do dia a dia, né? E não só nas empresas. Então eu devo escrever aí mais algumas coisas.
As doenças degenerativas, elas são muito afetadas ou potencializadas pelas questões emocionais. Aí quando você pensa em mercado de trabalho, e a gente já falou sobre isso, né, o mercado empresarial, corporativo, que parece que é uma guerra o tempo todo. Como equilibrar isso também? Porque muita gente acaba saindo do mercado até por opção, por não querer viver esse estresse todo que atrapalha a saúde. Eu acho que é você buscar o equilíbrio, né. Durante muitos anos eu vivia uma intensidade muito grande de trabalho, então muitas horas, até um desrespeito com a minha própria saúde em função das metas, da obrigação e da necessidade de ser perfeita, né. Então acho que o ponto é esse, quando você olha e percebe que tudo bem, você não é perfeito, você vai errar, você vai fracassar, você vai ter dias bons e dias ruins, essa busca pelo equilíbrio, sem se preocupar com a vergonha, né, porque a vergonha é algo muito ruim dentro do mundo corporativo. Você começa a se equilibrar e aí você cuida da saúde, você começa a enxergar ao seu redor e consegue ver que você é só um pedacinho nesse universo, né, e que de um dia para o outro tudo muda na sua vida. A gente está chegando no final do nosso programa. E o que que é escrever para você? O que que significa escrever para você? Bom, eu sou nerd, né, eu sempre fui nerd, sempre quis ser professora, então assim, escrever para mim é a capacidade de eternizar, né, e quando você tem a capacidade de eternizar, seja lá o que for, que você acha relevante, é muito significativo, que outras pessoas possam ler, que outras pessoas possam ter a emoção que você teve ao escrever, né, e que o conhecimento se perpetue. Então escrever para mim é garantir que o conhecimento vai ser perpetuado. Obrigada, Giovana, por dividir com a gente sua história. Com certeza esse livro vai ajudar muita gente. Obrigada. Muito obrigada a você pelo convite.